noite, Paulo Moura, cientista político, 6 de outubro de 2022. Hoje eu vou servir um filé mignon ao ponto para vocês. O jornalista João Batista Olive, do canal Tempo e Dinheiro, e eu entrevistamos o ministro e agora deputado, super deputado, muito bem votado, Ricardo Salles. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Falamos sobre a eleição em São Paulo e a eleição no Brasil. Mas antes de entregar a entrevista, eu gostaria de agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é o que está garantindo o funcionamento desse canal há mais de 2 anos, defendendo ideias liberais e valores conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Estou em campanha para chegar a 100 mil seguidores e graças a você que está compartilhando meus vídeos, chamando seus amigos para vir seguir o canal, vou chegar logo a 90 mil seguidores. A meta é chegar a 100 mil antes do fim da eleição. Conto com o seu apoio. Fiquem aí com a entrevista com o Ricardo Salles. Eu achei ótima a entrevista. O ministro está no ponto, sereno, tranquilo, entendendo o jogo. Vocês vão gostar. Muito bem. Tá o time formado aí. Está com retorno, Ricardo? Estou ouvindo bem. Muito bom. Então tá, o cientista político Paulo Moura vai também fazer perguntas a você, Ricardo, mas antes a gente precisa de uma contextualização. Um cenário, como é que você avaliou essa eleição? Muita gente, porque viu o Lula tendo mais votos, se desesperou, não aceitou, tal, não se deu conta que nós estamos com uma imensa maioria no Congresso brasileiro. Isso que é importante, né, Ricardo? Pois é, no fundo a gente teve uma situação política que decorreu de uma série de fatores. Nós tivemos, nesses 3 anos e meio da presença do Bolsonaro, o enfrentamento à pandemia, esse desequilíbrio de preços de alimentos e energia decorrente da guerra da Ucrânia e da Rússia. Consequentemente, qualquer presidente que tivesse na cadeira teria sofrido bastante sua popularidade, enfim, em razão dessas questões todas. Consequentemente, o Bolsonaro teve um excelente desempenho, porque a economia foi bem, as reformas que o governo fez, as medidas de austeridade que o governo vem tomando, enfim, todo o governo do Bolsonaro fez o dever de casa e o Brasil foi um dos países que menos caiu na pandemia, do ponto de vista econômico, um dos que mais rápido está se recuperando, uma das menores inflações do planeta nesse momento. Então, isso mostra que a votação do Bolsonaro tem lastro. E as pesquisas nessa reta final, eu diria nesses 30 dias finais, fizeram praticamente todos os dias prestaram um desserviço à sociedade brasileira, induzindo a sociedade a acreditar que o Lula tinha 12%, 13%, 14% de vantagem sobre o Bolsonaro e, consequentemente, havia uma espécie de incentivo implícito nessas pesquisas equivocadas para que as pessoas que, eventualmente, queriam que a eleição acabasse logo e fossem votar, eventualmente, na Simone, no Ciro, no sei lá quem, na Soraya, etc., que votassem no Lula de uma vez. Então, se não tivesse havido essa indução ao voto de manada, feita pelas pesquisas equivocadas que apregoavam uma grande distância em favor do Lula, o Bolsonaro muito provavelmente teria passado para o segundo turno na frente do Lula, ainda que por um percentual menor. Ou seja, este 5% que militam em favor do Lula na virada do primeiro turno, sequer são os 5% de verdade. Houve ali um percentual, nós não sabemos qual é, mas houve ali um percentual de votos que só foram para o Lula porque disseram para ele que o Lula estava na frente. Se a pessoa soubesse que o Lula não estava na frente, não teria necessariamente votado no Lula. Então a eleição está muito aberta, há grande chance do presidente Bolsonaro ganhar, inclusive os apoios de governos estaduais que o presidente tem recebido nos últimos 2, 3 dias têm demonstrado a força da candidatura do Bolsonaro. Ele recebeu o apoio do governo de São Paulo, recebeu o apoio do governo de Minas, recebeu o apoio do governo do Rio de Janeiro, de Goiás, do Distrito Federal, do Mato Grosso. Quer dizer, todos esses governadores já eleitos, né, estão ao lado do Bolsonaro. Por outro lado, eleitos, tirando São Paulo, perdão, que esse saiu do governo, né, vai sair, né, vai ter segundo turno aqui com o Tarcísio e o Haddad. Por outro lado, a bancada, como você destacou bem, ela é uma bancada bolsonarista, né? O Bolsonaro conseguiu fazer um número enorme de senadores, um número enorme de deputados federais. Todos os jornais estão demonstrando que houve uma mudança de perfil do Congresso. A próxima legislatura
será uma legislatura muito mais conservadora, muito mais à direita, portanto, muito mais alinhada com as visões do governo do presidente Bolsonaro. E isso permite, consequentemente, que o próximo governo do Bolsonaro tenha condições muito mais favoráveis, né, incomparavelmente mais favoráveis, para aprovar medidas e privatizações do que teve nesses 3 anos e meio passados. Muito bem, são essas assim as considerações iniciais. Daqui a pouco nós vamos falar todos esses temas, vamos destrinchar esses temas e vamos também até homenagear o Ricardo, porque ele teve uma votação expressiva, uma baciada de votos, 640 mil votos, que maravilha. Mas vamos à pergunta do Paulo Moura. Paulo, é com você. Boa tarde, Ricardo. Meus parabéns pelo brilhante resultado, especialmente pelo contraste da tua votação em relação a Marina Silva. A leitura que é feita por analistas da imprensa inimiga é de que o eleitor deu um aval ideológico, programático para os conservadores e liberais e para os apoiadores do presidente Bolsonaro. Quer dizer, não foi apenas uma eleição importante do ponto de vista quantitativo, com os deputados, os senadores mais bem votados do Brasil, mas foi um eu autorizo, né, para a base do presidente Bolsonaro tocar em frente a agenda liberal e conservadora. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu vou dividi-la em duas partes. São Paulo. Eu acho que a eleição do Tarcísio está bem encaminhada, porque o paulista, em sua maioria, não gosta do PT. A minha avaliação é que quem fosse contra o Haddad no segundo turno ganharia com certa facilidade. Claro que não existe eleição ganha antes do voto contado, a gente tem que trabalhar, estamos trabalhando, trabalhamos no primeiro turno, mas você foi secretário do Alckmin, esteve dentro do governo do Alckmin, consequentemente você conhece a máquina do governo do estado de São Paulo operando, né? A gente está vendo o PSDB se estilhaçar no Brasil inteiro, e em São Paulo o Rodrigo Garcia, que é um neófito, né, no PSDB, foi posto no partido pelo Dória para fazer o que fez, concorrer ao governo. O Dória sonhava com a presidente da República e ele, para minha surpresa, em vez de ficar neutro, declarou apoio a Tarcísio e Bolsonaro. A pergunta obviamente, ele teve reunião com os secretários, deixou os secretários mais ou menos à vontade, 3 pediram demissão, um dos quais é um ET em São Paulo, que é o Rodrigo Maia, né? Como é que você avalia agora a possibilidade do Rodrigo Garcia colocar essa máquina a operar para Tarcísio e Bolsonaro, dado que tem arestas internas ali, tem uma situação que não é tranquila para ele, né? Eu acho que ele fez uma aposta no futuro de se grudar no bolsonarismo em São Paulo e no presidente Bolsonaro, porque ele vai ficar sem cargo depois. Mas a pergunta é exatamente essa: como é que você avalia o apoio dele? Vai ficar na retórica? Você acha que vem um envolvimento mais intenso? Porque eu acho que isso é decisivo, principalmente para o presidente Bolsonaro. Olha, o apoiamento do Rodrigo ao Bolsonaro e ao Tarcísio, como você bem disse, é um apoiamento não por livre adesão, mas por necessidade. Perdeu a eleição, vai ter que sair do Palácio dia 31 de dezembro, não tem mais mandato de deputado federal, como ele tinha antes, então, evidentemente, ele está olhando para o futuro político dele, para não ficar sem nada. O que ele tem para oferecer? Ele tem para oferecer a força do governo do estado de São Paulo, sobre prefeitos, sobre deputados estaduais, sobre vereadores, no atual momento. Claro que a expectativa de poder do Tarcísio já lhe dá muita força por si só, mas quem está com a caneta nesse momento, e tem cargos no governo, tem programas com as prefeituras, é o Rodrigo. Então, vem a calhar, é conveniente, é pertinente que esse apoio tenha sido oferecido. Ele vale, obviamente, muito menos do que vale se ele fosse um governador reeleito, que é o caso de Zema. Zema, ele tem o poder do momento e ele tem o poder decorrente da expectativa futura, que agora será realidade, pelo fato de ter sido reeleito. O Rodrigo tem menos poder, porque eles sabem, todos sabem, prefeitos sabem, vereadores sabem, que 31/12 ele não é mais governador, não interessa o que aconteça, né? Então, isso reduz um pouco
o poder dele de atuação. Mas ainda assim tem força, tem como ajudar. A declaração dele de apoio incondicional ao Bolsonaro e ao Tarcísio, ela padece ou ela requer, né? Ela requer uma comprovação. Que comprovação é essa desse apoio? Ela é uma comprovação que virá na urna no dia 30 de outubro. Se no dia 30 de outubro as urnas do Estado de São Paulo não mostrarem um substancial aumento da votação do Bolsonaro e do próprio Tarcísio em relação ao primeiro turno, a conta disso certamente será do próprio Rodrigo. E também o contrário. Se o Bolsonaro e o Tarcísio tiverem um aumento substancial do seu desempenho aqui no Estado de São Paulo, também pode se creditar ao Rodrigo uma parte desse feito. Então, o Rodrigo, não basta ele ter oferecido esse apoio, ter dado este apoio incondicional, como ele falou, ele tem que entregar, né? E a verificação dessa entrega, ela se dá no dia 30 de outubro. Se ele, a despeito desse apoio, não entregar, ele fica com crédito zero ou pouco crédito para participar de qualquer projeto do ano que vem. Se, por outro lado, ele entregar bastante, que é o que se espera dele, ele passa a ter mais crédito para poder participar, requerer, negociar, enfim, participações futuras no governo do próprio Tarcísio ou, eventualmente, do presidente Bolsonaro. Tá. Deputado Ricardo Salles, daqui a pouco a gente vai falar sobre os seus planos, seus objetivos, seus compromissos com a agricultura durante o seu mandato, mas eu tenho que atender aqui ao pedido dos nossos telespectadores que estão aqui no meu chat fazendo perguntas, e a maioria está falando, primeiramente, naquilo que você já analisou para a gente, que são as pesquisas, né? Que são um instrumento de campanha, claro, né? CPI, essas coisas. Mas a maioria está perguntando, qual é a sua opinião? Teve fraude nessa eleição? Olha, até o momento não se comprovou fraude nenhuma. Inclusive tem um aspecto que ninguém está falando, mas antes do primeiro turno, houve uma informação à sociedade de que haveria uma dedicação, uma prontidão do tal Batalhão de Guerra Cibernética das Forças Armadas para monitorar, fiscalizar e acompanhar as eleições e o resultado das eleições. A pergunta que fica no ar, portanto, qual é o parecer, qual é a opinião, qual é a resposta que este batalhão aí de guerra cibernética das Forças Armadas brasileiras tem a dar para a sociedade em relação ao pleito? Quer dizer, o que eles têm a dizer? Teve, não teve? Acompanhou, não acompanhou? Esses dados, essas supostas inconsistências entre quantidade de eleitores numa determinada zona eleitoral versus o número de votos ali computado, que está circulando na internet para todo lado, aí no WhatsApp e tudo mais, está vindo, né, videozinho de Macapá, vídeo de não sei aonde, vídeo de Minas Gerais, vídeo de não sei o quê. A pergunta que fica é, e aí, Forças Armadas? Vocês vão analisar isso ou não vão? Qual é a posição? Porque, bem ou mal, o que acabou acontecendo foi uma posição das Forças Armadas como que fiadora dessa lisura e dessa adequação do processo eleitoral. Então, a sociedade está esperando que, diante de todos esses questionamentos, vídeos, fotos, argumentos e tudo mais, venha o tal grupo de guerra cibernética, que supostamente estava de prontidão para acompanhar tudo isso, estabeleça ou diga alguma coisa. Seja que está tudo certo, que conferiu está tudo certo, seja que, sei lá, tentou conferir e não teve dados, ou que achou coisa errada, não importa. Eles precisam dizer alguma coisa, não pode se omitir numa hora dessa, porque a sociedade está contando com eles para dar essa palavra de alento ou de esclarecimento. Tá. A segunda pergunta dos telespectadores, Paulo. João, desculpa, eu queria aproveitar o gancho aqui, porque a minha pergunta está diretamente relacionada a isso. E já que o Salles tem acesso ao presidente, à coordenação da campanha presidencial, que é o seguinte, estou discutindo isso num grupo com outros cientistas sociais, cientistas políticos. Aconteceu em grande quantidade, aconteceu comigo, a falha na biometria. Então, quando a biometria falha, o presidente de mesa pede o ano de nascimento do eleitor e libera o voto com o dedão dele. Então, ele testa 4 digitais, as minhas 4 digitais falharam, isso aconteceu em grande quantidade. Tendo acontecido em grande quantidade,
eu acho que é possível auditar os votos que foram feitos com a biometria do presidente de mesa, em algum grau de cruzamento com o resultado dos boletins de urna. Me parece que há uma interrogação aqui. Mais do que uma pergunta, é um aviso, porque eu acho que caberia ao setor de segurança cibernética das Forças Armadas botar lupa nisso, né? Porque a informação que eu tenho é que o volume de casos em que a biometria falhou e o voto foi feito dessa maneira é muito grande. Gostaria de lhe ouvir um pouco sobre isso também. Não sei se você tinha conhecimento e se não tiver, por favor, passe essa informação adiante aí para o presidente Bolsonaro e para quem couber. Paulo, eu não acompanhei essas informações, te confesso que não tinha esses dados, não. Mas veja só, da mesma forma que você tem essa informação, eu quero crer que toda essa turma do meio militar, né, ou quem está na ativa lá nas 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, também, por algum caminho, as recebeu. Então, de novo, volto aqui ao meu mesmo comentário. Eles precisam posicionar sobre tudo isso que está sendo trazido, para que haja uma resposta à sociedade. Olha, Forças Armadas, vocês foram considerados como fiadores do processo, ainda que juridicamente não sejam, mas foi isso que se consensou na sociedade, que as Forças Armadas, fique tranquilo que as Forças Armadas estão de olho, ela vai acompanhar tudo isso. Muito bem, então nós queremos que eles se manifestem. Né? Você tem um apregoado, um dito, reverberado existência de um batalhão ou pelotão, não sei como é que chama, de guerra cibernética, ele tem que se posicionar. Todo mundo falou, olha, com eles que a gente conta. Então, beleza, o que vocês têm a dizer? Já faz 4 dias o processo eleitoral. Então, tem que virar público e dizer, ó, estamos analisando, estamos vendo, até sexta dou resposta, sei lá, alguma coisa tem que falar, entendeu? Sim. O Juliano Dorigon está até lembrando, viu, Paulo e Ricardo, que eu vi isso, presenciei na minha fila. A fila era muito grande, não andava, e o Juliano está dizendo, olha, muitas pessoas foram embora por causa das muitas filas. Vários registros que o Paulo está alertando e você sabe muito bem. Mas a outra pergunta, a outra questão que está aqui dominando os debates é sobre o comportamento do presidente Bolsonaro nessa reta de campanha, como é que deve ser esse segundo turno, na campanha, na televisão, enfim, como é que vai ser o debate. Se vai ser aquela pancadaria, né? Bateu, levou, certo? Ou vai ser uma campanha mais propositiva. Por quê? Porque todo mundo fala assim, o maior adversário do presidente Bolsonaro é a sua rejeição. Você concorda com isso, Ricardo? Qual é a sua avaliação? Pois eu acho que o presidente entende que há certos assuntos que a visão dele, o presidente Bolsonaro é um militar, né, um militar de carreira e, consequentemente, ele tem traços de comportamento típicos do militar. Ele tem aquela visão do homem honrado, do soldado que vai para o sacrifício, que se sacrifica pelos seus patriotas. Mas a sociedade brasileira não é uma sociedade feita majoritariamente de militares ou pessoas egressas da carreira militar. Então existe um sentimento na sociedade de incompreensão, muitas vezes, a essa postura do presidente, que é lógica para um militar, mas às vezes não é tão lógica para um cidadão, uma cidadã comum. Então, neste aspecto, eu entendo que o presidente tem feito gestos muito claros de aproximação com essas pessoas que não têm necessariamente a afinidade de visão de mundo dele, porque não são militares como ele, e dizendo, olha, eu queria explicar por que eu tive essa visão na pandemia, por que eu tive essa preocupação com os empregos, não é que eu descuidei da vida das pessoas, isso, aquilo, aquilo outro. Conversar com os jovens também com uma linguagem própria para os jovens, mostrar que ele é uma pessoa que não tem esses preconceitos que apregoam a ele, né, que imputam a ele. Ele não tem mesmo. O melhor amigo dele é o Hélio Negão. O outro lá, o Agostinho, não sei como é que chama, que é um rapaz que trabalha com a dona Michele. Ele não tem preconceito contra os gays, não tem preconceito contra os negros. Ele é um cara que faz piada, é um cara gente boa, que faz piada, às vezes piadas que são fora do seu tempo. Quer dizer, ele é uma pessoa que tem quase 70 anos. Então, isso não torna ele um mau presidente, nem torna o governo dele corrupto, nem genocida, nem nada disso.
Mas é preciso dizer isso às pessoas com uma linguagem mais acessível para quem não é do meio militar, para quem não é do meio do agro, para quem tem uma visão diferente. A gente vê dois Brasis nesse aspecto. O Brasil do interior, de fora das capitais, dos grandes centros urbanos, e o Brasil das capitais e regiões metropolitanas. O Brasil das capitais e das regiões metropolitanas é aquele que, por várias razões culturais, tipo de trabalho que se exerce, tipo de mídia que se assiste, seja lá o que for, este Brasil mais urbano, ele tem preocupações e tem prioridades diferentes do Brasil do agro, do interior. E, por isso, este nosso Brasil do interior, do agro, da família tradicional brasileira, da produtividade, enfim, de tudo que a gente conhece, ele já é bolsonarista. Talvez seja a hora de falar um pouco com este outro público, com quem talvez a comunicação não esteja fluindo tão bem quanto flui para os brasileiros do agro, do interior do Brasil, dos estados, enfim, até do nosso estado de São Paulo aqui. Paulo Moura. Minha pergunta agora é sobre a situação do Partido Novo. Até gastar um tempo com uma coisa que está virando irrelevante, né? Você teve uma passagem, como muitos, né, pelo Novo, rompeu com o Novo. O Novo sofreu um desastre nas urnas, encolheu, conforme previsto, né? Nas minhas análises eu vinha sempre dizendo isso. Sou amigo do Marcel Van Hatten, lá no Sul, participei da campanha dele a deputado estadual, quando ele foi candidato do PP, né? E ele conhece as minhas críticas, outras pessoas do Novo conhecem. Eu queria... E agora o Novo, como partido, segue se posicionando neutro, né? O candidato a presidente neutro, apesar de alguns candidatos nos estados, o próprio Marcel, Felipe Camozato lá no Sul, acho que o Gamini no Rio de Janeiro, estão se posicionando a favor do Bolsonaro. Qual é a tua avaliação dessa situação do Partido Novo e do futuro do Partido Novo diante dessas posições, se é que o partido tem futuro? Pois é, o Novo sofreu nessas eleições a herança do Amoedo. Na verdade, quem tornou o Novo irrelevante, quem tornou o Novo distante do que é o povo brasileiro, quem tornou o Novo esse desastre eleitoral que foi esse ano, foi o Amoedo. Aqueles que concorreram esse ano estão sofrendo as consequências do Amoedo e do grupo dele. Bom, dito isso, a postura do Luiz Felipe Dávila e a postura de outros membros do Novo em não tomarem partido, dizerem que vão anular ou vão ficar neutro, etc., mostra uma covardia em termos de futuro do país, uma omissão, uma falta de coragem muito grande. Porque ainda que eles possam, eu até entendo que eles tenham críticas ao perfil do presidente Bolsonaro, às posturas e até o estilo dele, tanto é que eles estão no Novo e o Bolsonaro está no PL. Não é incompreensível que você tenha gente que não concorda com o estilo. Mas uma coisa é você não concordar com o estilo, outra coisa é você tratar de maneira igual o aspecto pernicioso, indesejável, catastrófico de um governo do Lula e a mesma coisa atribuir ao Bolsonaro. Aqui não há margem de comparação. É óbvio que o governo do Lula é muito mais pernicioso, catastrófico, corrupto, despreparado, mal intencionado, do que você possa fazer qualquer crítica ao Bolsonaro. Portanto, tratar os dois em pé de igualdade a ponto de dizer que nenhum dos dois merece o voto, que vai anular, que vai se omitir, é colocar os dois na mesma prateleira. E quem sofre com essa ausência de posicionamento, com essa covardia, com essa fraqueza, é o povo brasileiro. Mostra, portanto, que esses que se acovardam e não tomam posição não são dignos de comandar o país, não são dignos de comandar a máquina pública, porque não têm a coragem necessária que um estadista deve ter para se posicionar a despeito de você não ter 100% de concordância com aquele ou com aqueles com quem você deveria se posicionar. Então, para mim é claro isso, o Novo está fadado à irrelevância. E aqui cabe uma menção honrosa ao Zema, que mesmo reeleito governador, e é a pessoa mais importante hoje do Partido Novo, muito mais importante que o candidato à presidência, que o Luiz Felipe Dávila e que qualquer deputado federal do Novo, ou ex-deputado, o Zema é a pessoa mais importante do partido, aliás, já era, né, nesses 3 últimos anos, na medida em que ele é governador de Minas. O Zema teve a coragem, o bom senso, né, teve a postura de estadista, de ir a Brasília
manifestar publicamente o seu apoio ao Bolsonaro, claro que negociando coisas importantes para Minas, que ele é governador de Minas e tem mais é que fazer isso mesmo, mas ele teve a coragem de fazer isso, teve a decência, teve a franqueza e teve a hombridade de escolher um lado, ainda que ele tenha, certamente terá, reparos a fazer uma política ou outra do governo Bolsonaro, ou até atitudes, posicionamentos. Mas isso não retira dele o mérito de ter se posicionado pelo lado melhor. Bom, ok, nosso tempo foi embora, né? De repente se esvaiu, como sempre, a gente até imaginava isso, mas para encerrar, pelo menos, vamos falar dos apoiamentos. A Reuters está destacando em manchete, o Davi vai colocar no ar aí, que ontem o presidente Bolsonaro recebeu o apoio maciço, era já esperado, da bancada ruralista, de senadores, já mostramos aí o general Mourão falando, está todo mundo empenhado na campanha. Agora, sim, para a gente, eu estou imaginando aqui do meu lado, o Ricardo, que um dos apoios mais notáveis que nós estamos recebendo é do ex-presidente Michel Temer. Por que ele é importante, né? Inclusive, o nosso amigo aqui está escrevendo, Luiz Fernando Alencar Barros, de Guaxupé, está escrevendo. Será que o Michel Temer vai conseguir dar uma dominada no Alexandre de Moraes, que foi indicado por ele para o ministro do STF? Olha, João, eu tenho dúvida se o Michel Temer realmente empenhou apoio ao Bolsonaro. Eu li hoje na imprensa que ele teria feito um reparo à notícia que saiu na imprensa, dizendo que ele apoiou o Tarcísio, mas que o Bolsonaro, em relação ao Bolsonaro, ele não manifestou o apoio. Essa turma, e aí não falo especificamente do presidente Temer, mas o ex-presidente Fernando Henrique, alguns ex-ministros do Fernando Henrique, essa turma não tem mais voto, praticamente. É um apoio quase que retórico. Os apoios que esse pessoal traz é um apoio que só a elite se preocupa. Se você falar para um brasileiro médio, como brincam lá na Jovem Pan, um afegão médio, né? Se você falar para um brasileiro normal que trabalha, que não está no meio político, assim, não é uma pessoa dedicada a ficar o dia inteiro lendo questões políticas e assistindo jornais e tudo mais, dizer, olha, o Lula ganhou o apoio do Fernando Henrique, o cara vai falar, e daí? E daí? Quem é o Fernando Henrique mesmo? A pessoa nem lembra mais, nem está aí, não tem a mínima relevância. Então, acho que isso aí não muda nada. Tá. Paulo, só um instantinho, você vai analisar a participação do Ricardo já. Vamos me despedir do Ricardo, perguntando a ele qual é, enfim, o seu foco, o seu objetivo com o seu mandato que você teve, de 640 mil votos, com relação ao agro, Ricardo. Olha, João, acho que finalmente nós vamos ter condições no Congresso, e eu espero ser um daqueles que ajuda a conduzir esse processo, propor projetos de lei, medidas. Nós vamos ter um Congresso que vai saber, finalmente, colocar na mesma prateleira, né, fazer harmonia em termos de legislação, do desenvolvimento econômico, no nosso caso aqui em especial no agro, mas não só, com a preservação ambiental, com as questões econômicas, com os temas relativos à infraestrutura. Ou seja, entender finalmente que o Brasil só vai ser um país socialmente mais justo, ambientalmente melhor, quando houver prosperidade econômica. E, consequentemente, tem de haver uma adequação de todo o arcabouço legislativo para retirar burocracias desnecessárias, para anular regras que servem para perseguição de quem produz, não só no campo, mas nas cidades, para colocar bom senso, objetividade, simplificação nos nossos regramentos todos e, ao mesmo tempo, defender o cidadão de bem. A segurança pública, a propriedade privada, os meios de produção, a educação de qualidade, não retoricamente de qualidade, uma saúde para todos, enfim. Este é um congresso que eu tenho a impressão que tem todas as condições de fazer isso. Ok, Ricardo Salles, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Vamos em frente. Bom trabalho lá em Brasília. Estaremos juntos e o tempo e dinheiro aqui à sua disposição. Até a próxima, Ricardo. Sempre um prazer. Um abraço aí, Paulo. Um abraço, João. Um abraço a quem está nos assistindo. Muito bem. Ô Paulo Moura, sua avaliação e a sua expectativa com relação ao Ricardo Salles lá no Congresso. Olha, primeiro, assim, eu fiquei muito feliz de ouvi-lo. Eu percebi nas palavras dele uma lucidez, uma serenidade e uma compreensão do momento político, do processo, do que é preciso fazer, do que está acontecendo, que me deixa muito tranquilo, porque eu acho que diagnosticar corretamente o cenário é o primeiro passo para você
adotar a estratégia correta para a vitória. Já tinha comentado isso aqui no canal, eu vi isso na entrevista que o presidente Bolsonaro deu imediatamente após o fechamento das urnas, e agora estou vendo o Ricardo Salles, que é um dos ícones dessa vitória do presidente, elegeu mais deputados na carona dele, e alguém, como eu citei aqui quando eu falei para ele, quer dizer, a Marina Silva fez cerca de 100 mil votos, ou seja, o eleitor avalizou a agenda, a visão de ambientalismo dos conservadores e dos liberais, ninguém menos do que o Salles representa, né? Então, a minha avaliação é essa, estou extremamente satisfeito e feliz por ter participado dessa entrevista com ele aqui. Tá bom. Ô, Paulo Moura, muito obrigado pela sua participação por hoje. Mais informações do professor Paulo Moura no seu canal, o Dextra. E amanhã, Paulo Moura de volta conosco aqui, avaliando e avalizando como é que está sendo a corrida eleitoral. Segundo o Paulo colocou, vou dar esses segundos finais para o Paulo, é possível o Bolsonaro fazer mais votos e Lula menos? Vamos ganhar, Paulo? É isso que você está querendo dizer? Eu estou confiante. É possível, sim. No vídeo de hoje no canal, para quem não viu, eu recomendo que vá lá assistir, compartilhar, convidar os amigos para seguir o canal, mas para não me estender muito aqui, porque a gente já tomou tempo, os argumentos e as explicações do porquê o presidente Bolsonaro pode fazer mais votos que o Lula e porquê o Lula pode encolher no segundo turno estão lá no meu vídeo. Recomendo a todos que assistam. E também no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, está lá postado para você só clicar, é aberto, né? É um canal que está na trincheira da liberdade, o nosso Tempo e Dinheiro Oficial com o Paulo Moura também. Obrigado, Paulo, até amanhã, vamos em frente. Até amanhã, já, um grande abraço. E aí, gostaram? Então, por favor, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, onde eu boto muita munição para vocês baixarem no celular e ajudarem a reeleição do presidente Bolsonaro. Acompanhe também meu canal na cos.tv, o Dextra Jornalismo, canal alternativo ao YouTube. Se der problema aqui, lá eu continuo o meu trabalho, posto os vídeos todos os dias lá também. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 14h. Lembre-se, o vídeo está acabando e o seu Pix mensal é fundamental para eu poder continuar ajudando o presidente Bolsonaro e a difundir as nossas ideias liberais, nossos valores conservadores. Minha meta é chegar a 100 mil seguidores antes da eleição. Estamos nos encaminhando para 90 mil. O crescimento do canal aumentou bastante graças a você que compartilha meus vídeos e chama seus amigos para seguir o canal. Bote o link dos meus vídeos nos grupos que você está, nas listas de transmissão que você tem e chame seus amigos para vir seguir o canal. Me ajude a ajudar o presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais.